Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Nadiele e você está no canal CLT Investidora. Nesse canal eu abordo principalmente o tema aí da minha jornada no mundo dos investimentos e hoje, gente, eu quero falar sobre esse assunto aí que vocês viram no título, sobre como que eu me tornei viciada em investimentos, né, em investir e de que forma isso foi bom e também de que forma isso foi ruim para mim, tá? Eu acredito que seja importante trazer esses dois pontos, até trazer alguns pontos para reflexão de vocês aí, então bora lá. Bom, gente, eu acho que eu já falei em algum vídeo, mas eu vou trazer aqui de novo porque foi um vídeo mais antigo, enfim. Eu já tinha o hábito de investir há muito tempo, né? Quando eu comecei ali a fazer faculdade, lá em 2016, e eu comecei a ingressar, né, num estágio, né? Comecei a trabalhar, o dinheiro que eu recebia desse estágio era, acho que R$ 600 no começo, depois foi para R$ 800. E esse dinheiro eu já conseguia tirar uma parte para começar a investir, até porque foi aonde eu conheci o canal da Me Poupe. E nesse canal ele falava muito sobre investimentos, né? Lá nos primórdios da internet, gente. Ele era um dos primeiros canais, eu acho que se não os únicos ou um dos maiores canais assim que falavam sobre investimento naquela época. E eu já acompanhava ali aquele canal e ele falava sobre alguns investimentos e tudo mais, e eu comecei a tentar investir na bolsa de valores a partir dali, né? Só que não deu muito certo. Depois de um tempo eu até consegui juntar uma grana muito boa, uns R$ 3.000. Até porque eu tinha o objetivo de comprar o meu carro, né? Já lá no começo. Mas aconteceu que eu acho que eu investi numa empresa lá de streaming e ela acabou falindo e, nossa, deu um rolo, eu perdi meu dinheiro praticamente. E eu consegui, né, ter de volta, mas o dono lá foi pagando mensalmente, sabe, assim, foi ridículo. E então, assim, basicamente perdi meu emprego, outras coisas foram acontecendo na minha vida e eu parei de investir. E agora, quando eu iniciei o canal, foi onde eu retomei essa questão dos investimentos ali, principalmente na Bolsa de Valores. Eu tinha um dinheiro guardado, que era a minha reserva de emergência, né? Que eu não tinha isso totalmente definido. Ah, é a minha reserva de emergência. Mas era um dinheiro que eu tava querendo guardar, até porque eu tava pagando algumas dívidas, meu nome tava sujo, então eu peguei esse hábito de começar a guardar dinheiro para poder ter um valor melhor, para poder até negociar as dívidas. Depois que eu consegui quitar minhas dívidas, eu consegui comprar meu carro e assim eu continuei com o hábito de continuar guardando dinheiro. Até por causa das dívidas, né? Mas eu continuei com esse hábito de guardar dinheiro, mas eu só guardava ali na renda fixa mesmo. Numa caixinha ali mesmo, sabe? Eu não investia na bolsa. Então, quando eu iniciei o canal ali em agosto do ano passado, foi aonde eu voltei a investir na bolsa. E esse gatilho de vício pegou em mim a partir dali. Então, o que aconteceu? Eu ficava muito focada só nisso, sabe? Eu ficava o tempo inteiro verificando ali os meus investimentos, se estava rendendo, se não estava, ficava toda hora olhando ali no Investidor 10 como é que estavam os valores, se estava evoluindo, ficava o mês inteiro ansiosa para poder virar logo o mês para eu receber o salário para poder investir, é, ficava planejando, assim, meses antes no que eu ia comprar, quais os ativos eu ia comprar. Não fazia muito sentido porque os ativos eles são variáveis, então os valores no mês pode estar de um jeito, no mês quando eu fosse investir já teria talvez aumentado ou talvez baixado mais um outro ativo, então não fazia muito sentido isso, mas eu entrei nessa, sabe, de ficar muito viciada mesmo em querer investir. Então, sempre que virava o mês eu conseguia investir, tipo, era um dia, né? O salário caía, um dia eu investia tudo que eu tinha de investir e depois eu passava os outros meses pensando no que eu investi no próximo mês, sabe? Então, assim, eu já tava bem ansiosa mesmo. E um ponto mais importante que eu acho é que eu acabei deixando de fazer algumas coisas, deixando de comprar coisas que eram necessárias, que são necessárias para minha vida, para minha sobrevivência, para poder investir. E eu acho que esse é o ponto mais prejudicial. Então, assim, por um lado, é bom, isso é bom. Até hoje eu ainda tenho esse traço, sabe? Eu não perdi ainda, eu tô começando a entrar nesse estado de relaxamento, de entender que não, que tem outras coisas que também são importantes e tudo mais. Mas a gente entra, principalmente quem é pobre, né, gente? Quem tá querendo realmente sair dessa situação de pobreza, de conseguir conquistar alguma coisa,
a gente acaba tendo esse foco de construir, 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 estocar, 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 sabe? No caso de dinheiro, estocar, 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 e acaba deixando outras áreas sem se preocupar. E eu acho que esse é um problema, né? E isso pode se tornar um problema justamente porque a gente precisa ter equilíbrio. Eu acho que a palavra certa para tudo na vida, sabe, gente? Para tudo na vida, eu acho que o importante é ter equilíbrio. Então, hoje eu já comecei a pensar um pouco diferente. Tem áreas da minha vida que eu não posso deixar de gastar, gente, principalmente porque eu tenho 2 filhas. Então, as minhas filhas, elas estão numa fase de crescimento, né? Elas são crianças, então elas perdem roupas muito fácil. Todo ano a gente tem que reciclar as roupas de inverno e roupas de verão, porque as roupas do ano passado já não servem mais, então tem que ir comprando. E essas coisas eu não queria ficar gastando com isso, porque eu queria sempre cada vez mais guardar mais dinheiro para poder conquistar aquele objetivo que eu queria o mais rápido possível ou bater a meta, né? Porque a gente fica se cobrando. Eu fico me cobrando muito, né? Inclusive eu continuo me cobrando de bater a meta que eu estabeleci e às vezes com esse medo de, eu acho que eu não vou conseguir bater a meta, meu Deus, eu vou chegar no final do ano com menos do que eu imaginava que eu ia chegar. E agora? Acaba batendo desespero como se isso fosse acabar com a minha vida, sabe? Então, nesse ponto, eu acho que esse foi um problema, foi um lado negativo, sabe? Essa parte de causar essa ansiedade, causar esse lado de você acabar ignorando algumas áreas da sua vida que são importantes para poder investir. É algo que acontece justamente porque a gente é mais pobre, a gente não ganha muito, então a gente realmente precisa ter essa ideia de economizar, mas tem que ir com calma, com equilíbrio, com parcimônia, porque a sua vida, gente, ela não vai parar porque você quer guardar dinheiro. Ou seja, as contas vão continuar chegando, por exemplo, no caso das minhas filhas, elas vão continuar crescendo, vão continuar precisando de coisas e eu vou ser obrigada a gastar com isso. E também, por outro lado, você tem que entender que você tem uma vida só, sabe, gente? Você tem uma vida só. Então, muitas vezes, a gente acaba focando numa coisa e esquecendo de outras. Por exemplo, eu não sei se é a crise dos 30, que eu já tô passando agora com 27 anos, mas eu comecei a pensar, velho, eu nunca mais vou ter 27 anos. E o que eu fiz até agora da minha vida? O que eu já vivi, sabe? Quais são os frutos do meu trabalho? Porque, gente, ficar trabalhando só pra pagar conta é muito triste, sabe? Ficar trabalhando e você não conseguir usufruir do fruto do seu trabalho é muito triste, gente. É muito triste. Você tem que entender que a sua vida, ela não vai voltar. O tempo não vai mais voltar. Se você perder tempo de vida focando só em trabalhar, perder saúde, perder tempo de vida para alcançar um objetivo, gente, por favor, me entendam. Eu não estou dizendo para você não investir mais, para você gastar todo o seu dinheiro, não é isso. Eu estou dizendo para você ter equilíbrio, porque você tem que entender que a sua vida, ela não vai voltar mais. O tempo que você perdeu, as viagens que você não fez, a vida que você não viveu na idade que você queria ter vivido, por exemplo, você não vai mais voltar. E eu fiquei pensando, velho, sério que eu vou ficar guardando dinheiro, só guardando dinheiro, vou deixar de viajar, vou deixar de sair com as minhas filhas, vou deixar de comprar alguma coisa que eu tô precisando, deixar de, sei lá, comprar algum móvel para minha casa que tá precisando, deixar de viver num ambiente confortável, deixar de viver num ambiente agradável, deixar de viver num ambiente que eu gostaria de estar vivendo hoje, na esperança de viver futuramente nesse ambiente uma coisa que eu nem sei se eu vou conseguir viver, sabe? Sendo bem sincera, sendo bem honesta, gente, a nossa vida é imprevisível. E esses pensamentos vieram para mim justamente num momento, numa fase onde eu vi pessoas, gente, com quem eu estudei, tá? Pessoas com quem eu estudei, pessoas que tinham a mesma idade que eu morrerem em acidentes de trânsito, simplesmente morrerem. E essas pessoas, elas não imaginavam que elas iam morrer. Entende? Elas não imaginavam que elas não iam ter o tempo que elas imaginavam que teriam. Então isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Talvez a gente esteja aqui abdicando de viver uma vida para poder, óbvio, conquistar uma vida melhor lá no futuro, e isso é muito bom, mas quem é que sabe, gente, o dia de amanhã? Quem é que sabe se a gente vai
tá bem amanhã, se a gente vai ter saúde amanhã, quem é que sabe se a gente vai estar vivo amanhã. É uma mensagem pesada? É, mas é uma mensagem para refletir, porque a vida, gente, ela não tá sob nosso controle, infelizmente. A gente não tem controle sobre a nossa vida, a gente só tem controle sobre o nosso hoje. É o hoje que importa. Então, o que eu quis trazer com esse vídeo, brevemente a mensagem que eu quero trazer é: tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio. É óbvio que você não vai ser irresponsável ao ponto de você gastar todo o seu dinheiro com besteira, com coisas que não vão te trazer nenhuma construção, nenhuma experiência boa, só com... Enfim, gente, não gaste todo o seu dinheiro, mas também não gaste todo o seu tempo de vida trabalhando, guardando dinheiro e deixando de viver, deixando de ter um pouquinho de lazer. Até porque vai chegar um tempo, gente, onde você vai começar a sentir raiva de você mesmo por você não ter vivido aquilo que você queria ter vivido e talvez não ter realmente alcançado aquilo que você queria ter alcançado. Eu comecei a pensar nisso. Óbvio que eu vou continuar investindo, vou continuar tendo as minhas metas, mas eu não vou mais ficar me punindo por muitas vezes talvez não conseguir investir aquele valor que eu planejei investir, por ter que gastar com outras coisas, coisas que são necessárias, tá, gente? Eu acho que é importante enfatizar isso aqui. Eu não fico gastando com coisas que não são necessárias, com balada, com coisas que não vão me agregar, eu não gasto com isso, sabe? Hoje o que eu tenho focado em gastar é com as minhas filhas, comprando roupas, eu adoro comprar roupas pra elas, sabe? Comprar roupas, comprar sapatos, ter essa possibilidade de comprar pra elas já me deixa muito feliz, já me deixa muito grata. Por mais que, esse mês eu não vou conseguir guardar os R$1.000 que eu planejei, porque eu vou precisar separar uns R$400 para comprar algumas coisas que a gente tá precisando, e tá tudo bem, até porque não deixa de ser um investimento. Investir em você, investir em conhecimento, investir em bens para você, não deixa de ser um investimento. Não é aquele investimento que vai render pro teu futuro, obviamente, mas é um investimento em você, investimento na sua vida, e é hoje que você tá vivendo a sua vida, é hoje que você tá vivendo. Óbvio que, mais uma vez, você não vai ser aquela pessoa irresponsável de pensar, a minha vida é hoje, então vou gastar tudo hoje, Não, mas tenha equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é importante. O vício não é bom, gente, nem para um lado, nem para o outro. Não é bom você ser viciado em tigrinho, em esses jogos aí de azar, mas também não é bom você ser viciado em investir. Até porque você pode entrar nesse mesmo limbo aqui que eu entrei, né? Que eu fiquei alguns meses aí nesse limbo, de ficar só querendo investir, guardar dinheiro e investir, e esquecendo, né? Que eu tenho uma vida, que eu tenho outras necessidades, que as minhas filhas principalmente têm necessidades, e acabar, sabe, me martirizando, poxa, eu vou ter que gastar, sabe, achando ruim, entendeu? Às vezes até pra mim, ter que comprar alguma coisa pra mim, eu achando ruim porque eu não vou conseguir mais guardar dinheiro. Eu pensei assim, falei assim pra mim mesmo: Nadiele, calma, tu não tá competindo com ninguém, tu não tá numa corrida, essa é a tua vida, vai no teu tempo e tenhamos equilíbrio, tá, gente? Então eu acho que é isso, essa mensagem do vídeo. Pra você também, talvez você também tenha essa mesma experiência. Se você tem pensado isso também, deixa aqui embaixo, eu vou gostar de saber a sua opinião. E é isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!